Quais são os sinais de alerta que a polícia pode identificar em casos de violência doméstica que podem culminar em feminicídio? É assim, todo crime que chega aqui na delegacia, de injúria, de ameaça, uma lesão corporal leve, todos têm que ficar atentos, porque eles podem iniciar podem findar num feminicídio. Então, assim, todo feminicídio, ele nunca inicia já direto matando a vítima. Então, a gente sempre tem que verificar os primeiros sinais que o autor dá. Por exemplo, ele começa a gritar, ser ignorante, a xingar, a caluniar a vítima, começa com um empurrão, uma vias de fato, com lesão leve, e aí vai iniciando e vai aumentando esse nível de agressão, que chegando ao feminicídio. Então, todo caso que chega aqui na delegacia, a gente sempre verifica e fica monitorando também, porque pode sim findar num feminicídio. Como os agressores geralmente reagem após cometerem um crime de feminicídio? Existe algum padrão de comportamento? Geralmente, o feminicídio já tem um autor determinado, né? Então, primeiro, eles assim que ocorre, eles já fogem, né? Eles fogem porque a gente já sabe geralmente a polícia já sabe quem foi que fez o crime, geralmente é o familiar, o companheiro da vítima, né? Então, geralmente eles fogem. Então, assim, mas geralmente eles ficam próximos ao local e não é tão difícil encontrá-los para ser preso preventivamente ou ser preso em flagrante. Então, assim, eles não têm um perfil específico, né? Geralmente eles são pessoas muito agressivas, muito grosseiras, querem diminuir a capacidade da vítima, ficam humilhando, denegrindo a vítima. Mas assim, após acontecer o fato, geralmente é o básico, eles fogem, né? Mas então, assim, quando eles geralmente depois, em seguida, eles são presos preventivamente ou então presos em flagrante. De que forma a Polícia Civil contribuiu para a coleta de provas e informações que podem ser usadas no processo jurídico de casos de feminicídio? Todo registro de ocorrência, ele tem um sistema. Nós temos um sistema, que é o Sinesp, e a gente monitora, não só aqui na capital, mas também como todo o interior, todo o estado, ele tem o processo, o Sinesp. Então, a gente verifica tudo que acontece, fica nesse sistema, e aí é a nível nacional. Então, tudo é monitorado nesse sistema do Sinesp. Quais são os principais desafios encontrados para prevenir os casos de feminicídio, especialmente em relação ao comportamento dos agressores? Primeiro, a questão mais educacional, né? O homem, ele tem que saber que a mulher não é um objeto, não é propriedade dele. Então, isso tem que ser algo, questão cultural, tem que ser desde o início, desde quando a criança, quando o menino, ele é pequeno, desde criança, desde adolescente, você tem que ensinar seus filhos. Aqui a criança, todo relacionamento que a gente tem, ninguém é dono, né? Ninguém é dono. O homem não é dono da mulher. Então, assim, tem que ser uma questão mesmo educacional. Os maiores desafios que a gente tem é colocar essa questão, porque às vezes eles chegam aqui na delegacia achando que é justificável por uma traição, por algo que tem gente que chega aqui porque a mulher não fez o almoço que ele queria e pode agredir a mulher. Então, assim, são questões estruturais, são questões mesmo educacional. Começar desde o início, na educação, informar para aquele homem que ninguém é dono, ele não é dono de nenhuma mulher, não é dono da sua filha, não é dono da sua esposa, não é dono de ninguém. E a gente tem que sempre estar respeitando o ser humano. Muitas vezes também os agressores vêm da relação familiar, aprendem lá com os pais, a briga dos pais, então realmente vem lá desde o início mesmo. Isso mesmo, a gente verifica muitos casos aqui, geralmente são pessoas que não tiveram pai, não tem um genitor, não é registrado, né? Ele só é registrado pela mãe. Muitas vezes ele não teve essa figura paterna, não teve uma família estruturada, não teve um convívio com pai e mãe adequado, então ele acha que às vezes também os pais são agressores e ele também vai repetir esse comportamento. Então, muitas vezes a gente verifica isso, que ele não teve uma estrutura familiar adequada e ele vai levar isso para a família dele, entendeu? Porque ele acha isso normal, ele viu o pai
agredindo a mãe, e ele vai só espelhar, fazer igual esse procedimento, né? Como a Polícia Civil trabalha para proteger sobreviventes e familiares das vítimas de feminicídio durante e após o processo jurídico? Qualquer situação que chegar daqui, a vítima ela é informada das medidas protetivas que ela pode solicitar. Então tem várias medidas protetivas que a Lei Maria da Penha ela dispõe, né? Não se aproximar, o agressor não pode se aproximar dela, não pode ficar ligando para ela nem para os familiares, não pode entrar em contato em rede social. Todos esses procedimentos, todas essas medidas é explicado para a vítima. Então, a vítima, quando chega aqui na delegacia, ela registra o boletim de ocorrência, ela solicita a medida protetiva, a gente automaticamente já encaminha na mesma hora para o Poder Judiciário, que tem até 48 horas para deferir a medida e ele ser intimado, né? Então, a medida protetiva, ela vale a partir de quando o agressor é intimado. Então, a gente sempre informa, a gente sempre indica que a vítima solicite, em qualquer caso de qualquer crime, de uma ameaça, de uma agressão, que solicite a medida protetiva, que se afaste desse agressor, peça para que automaticamente o agressor seja afastado. E aí, quando a vítima pede a medida protetiva, a gente também encaminha ela, tem acompanhamentos psicológicos. Aqui em Rio Branco tem a Casa Rosa Mulher, que tem todo um acompanhamento psicológico, um acompanhamento jurídico, para dar aquele embasamento. Também em casos que a vítima não tem para onde ir, algum local, mesmo ela sendo ameaçada, por ela ser ameaçada pelo agressor, quando ela não tem para onde ir, tem o local da Casa Abrigo, Mãe da Mata, que a gente encaminha e esse local o agressor não sabe onde é que fica e ela perde completamente o contato com esse agressor, justamente para ela ficar 100% protegida. Que tipo de apoio psicológico e social é oferecido pela polícia ou por outras instituições às famílias da vítima de feminicídio? Isso mesmo, a gente encaminha ela faz esse acompanhamento através da Casa Rosa Mulher, então ela vai ter esse acompanhamento tanto jurídico quanto psicológico. Aqui a gente tem psicólogas, a Polícia Civil dispõe de psicólogas, mas elas não fazem esse acompanhamento, elas fazem um atendimento inicial para verificar em casos de vítimas de estupro ou vítimas de violência psicológica. Então, para verificar se realmente ocorreu esse crime, as psicólogas daqui fazem um atendimento inicial mais humanizado possível, justamente para que a vítima se sinta mais acolhida aqui pela polícia. Em sua experiência, quais são os principais motivos que levam os agressores a cometer feminicídio e como isso é abordado no processo investigativo? Como eu já falei, é uma questão mais cultural, educacional, né? Muitas vezes apesar da mulher, hoje em dia a gente ter alcançado, né, cargos de excelência, a gente já ter o nosso espaço do que já era antes, né? Mulheres estão ocupando cargos de juiz, de promotor, de delegado, cargos de relevância, né? De liderança. Infelizmente tem questões culturais, o homem ainda é muito machista, ainda tem essa sociedade machista, que ainda coloca a culpa na mulher quando a mulher é estuprada, por que ela estava com aquela roupa, por que ela saiu sozinha. Então, assim, às vezes a nossa cultura é muito enraizada, e isso faz com que os homens, como eu já falei, eles acham que é dono da mulher, e mulher não é uma propriedade de ninguém. Nós somos uns seres humanos que somos iguais a ele perante a lei. Tanto o homem quanto a mulher são iguais. Quais mudanças você acredita serem necessárias no sistema jurídico e na sociedade para reduzir a incidência de feminicídios e apoiar melhor as vítimas e suas famílias? É a questão mais educacional. A gente aqui na Polícia Civil, a gente faz muitas palestras informando que as vítimas, quais são os direitos que a vítima tem. Muitas vezes a vítima não sabe que pode vir aqui na delegacia, registrar a ocorrência, já vai ser pedida a medida protetiva para ela, para retirar aquele autor do local onde está, entendeu? Tem várias situações que não precisa chegar ao extremo, não precisa chegar ao feminicídio, para que a vítima tenha um mínimo de justiça. É sempre importante ressaltar que caso o autor, o agressor, ele descumpra a medida protetiva, ele também pode correr o crime de descumprimento de medida e ele pode ser preso preventivamente, ou no mínimo é colocado uma tornozeleira eletrônica nele. O que você trata sobre a mulher denunciar o agressor
ele for preso, mas logo após ele sair, ele matar ela ou tentar alguma coisa, É sempre importante ressaltar que aqui no estado, a maioria das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não tinham nenhum registro de boletim de ocorrência e nunca tinham pedido medida protetiva. Então, assim, ainda hoje a medida protetiva ela salva vidas, ela é muito importante nesse processo de conscientização e de prevenção do feminicídio. Então, assim, qualquer situação, como eu já falei, qualquer situação de qualquer tipo de crime, de ameaça, de vias de fato, de lesão corporal, registrando a ocorrência, solicitando a medida protetiva, ainda é muito importante para a mulher, para pelo menos evitar um feminicídio. A medida protetiva, ela não está lá, muitas vezes a pessoa diz, é só um papel, né? Mas assim, tem casos que tem o botão da vida, a vítima pode ligar para esse botão, ela aperta o botão e automaticamente a PM já vem, já verifica onde é que ela está. Então, assim, ela também pode ligar para a PM no 190, pode ligar para o Disque 100, alguma vítima, algum vizinho, algum parente que veja também uma mulher sofrendo esse tipo de violência, qualquer tipo de violência, e ela está lá frustrada, sem conseguir vir aqui na delegacia, que é algo muito difícil para uma vítima vir denunciar. Então é muito importante também os parentes, os familiares, os amigos, os vizinhos vir registrar a ocorrência ou então ligar para o Disque 100, que é um disque 100, ele é uma denúncia anônima, não precisa dizer quem é a pessoa que está denunciando, né? Mas que informe o nome e os dados da vítima e do suposto autor, que aí vai ser verificado aqui, também vai ser investigada essa situação. Em muitos casos a mulher acaba denunciando o agressor e fica com medo, apreensiva, né, de quando ele sair, enfim. Isso mesmo, elas ficam com essa apreensão, às vezes eles são presos preventivamente e elas ficam com medo do que vai acontecer, mas geralmente tem casos também que o agressor ele é encaminhado para fazer palestras com eles, para conscientização, para que ele volte melhor, que ele seja acompanhado. Em alguns casos, o juiz ele encaminha para ele fazer também um tratamento psicossocial, justamente para mudar essa ideia dele. Então foi isso, foi essas perguntas. Muito obrigada, delegada Carla, por sua participação e tratar esse tema muito importante. Obrigada por vocês, parabéns pela iniciativa.